Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai resolver o exercício 19 do capítulo 5, seção 1, que pede o seguinte: a reta R de equação x mais y menos 3 igual a zero e a circunferência de equação x mais 2 ao quadrado e mais y menos 1 ao quadrado igual a 10, elas são secantes nos pontos A e B. Ele pede para você determinar a área do triângulo cujos vértices são o centro da circunferência e os pontos A e B, ok? Bom, então esse exercício, você tem uma circunferência e nessa circunferência passa de maneira secante uma reta. O que isso significa? Mais ou menos, nós temos o desenho da circunferência sendo isso. Como que você faz para determinar isso? Você tem que a equação da circunferência é x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 10. Mas você sabe que a equação geral da circunferência é x menos x centro ao quadrado mais y menos o y centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Bom, de imediato, a gente sabe que esse 10 aqui é exatamente o raio ao quadrado. Logo, o raio tem que ser a raiz quadrada de 10. Também, comparando a parte do y aqui, a gente conclui que o y do centro tem que ser igual a menos 1. E na hora que a gente olha para o x do centro, a gente nota que está com o sinal trocado. Se a gente escrever assim, menos, abre parênteses, menos 2, porque mais é menos e menos, a gente encontra que o x do centro tem que ser menos 2. Ok? E aqui é 1, desculpa. Então, o x do centro tem que ser 1, o y do centro. Sendo assim, nós temos aqui menos 2, nós temos aqui 1, o centro dessa circunferência é esse ponto, e o raio dessa circunferência é raiz de 10. Mais ou menos esse é o desenho. Olhando para a equação da reta que a gente está trabalhando, a reta R, isso aqui vai ficar como? Y igual a menos x mais 3. É uma reta decrescente, porque o cara que está acompanhando o x é negativo, que toca o eixo x, o eixo y no ponto 3. Então, seria algo mais ou menos isso aqui. Claro que o nosso desenho está desproporcional, então a gente tem mais ou menos isso aqui. Bom, os pontos de interseção seriam esses dois aqui, ó. Um exercício chama de A, e o outro exercício chama de B. A primeira coisa para resolver esse exercício, você precisa determinar os pontos A e B. Depois, você determina a área do triângulo formado pelos pontos A, B e o centro da circunferência, que é exatamente o que o exercício pede. Tá bom? Então, nós queremos determinar os pontos x e y que pertencem tanto à reta R quanto à circunferência. Para isso, você vai ter que formar um sistema e determinar quais pontos satisfazem simultaneamente a equação de cima e a equação de baixo. Uma das maneiras de se resolver esse sistema é você, beleza, o y a gente já sabe que é igual a menos x mais 3. Mas esse y tem que satisfazer também a equação de baixo. Logo, eu posso substituí-lo na equação de baixo. Pegando esse y e substituindo ele na equação de baixo, nós vamos ter que x mais 2 ao quadrado mais, vamos lá, o y a gente está substituindo por menos x mais 3. E, finalmente, tem o menos 1 aqui. E isso está tudo ao quadrado. E a gente sabe que tem que ser igual a 10. Bom,
Desenvolvendo esse primeiro quadrado, o quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Mais menos x, mais 3 menos 1, vai dar mais 2 ao quadrado igual a 10. X ao quadrado mais 2 vezes 2 é 4. X mais 4. E desenvolvendo esse quadrado aqui também, nós vamos ter menos x ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, vezes 2, então. Mais o quadrado do segundo. Isso tem que ser igual a 10. X ao quadrado, mais 4x, mais 4. Todo número negativo ao quadrado fica positivo. 2 vezes 2, 4. Como tem esse menos no x aqui, vai ficar menos 4x, mais 4, porque 2 ao quadrado é 4, igual a 10. Olha que coisa boa. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. 4x menos 4x simplifica que dá 0. 4 mais 4, 8. Igual a 10. Isolando o x ao quadrado, nós vamos ter 10 menos 8. Então, 2x ao quadrado tem que ser 2. Esse 2 aí está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos que o x ao quadrado tem que ser 1. Aí vem a pergunta, qual o número cujo quadrado dá 1? Só tem 2. Tem que ser ou mais 1 positivo, ou menos 1. Mas você sabe que a reta R intercepta a circunferência em 2 pontos, logo vai ter 2x. Um desses x aqui, a gente acabou de determinar que é 1. E o outro, a gente acabou de determinar que é menos 1. Como eu já disse, o desenho ele está fora de parâmetro. É só para dar uma ideia. Então, a gente pode falar que o ponto A ele tem coordenada x como sendo menos 1, a y a gente vai determinar, e o ponto B tem coordenada x como sendo 1, e a y a gente vai determinar. Como que a gente determina isso? Utilizando qualquer uma das equações. Por exemplo, vamos pegar y igual a menos x mais 3 e substituir os valores de y que a gente tem. Então, y é igual menos, quando substituído por menos 1, como que isso aqui vai ficar? Vai ficar menos 1 mais 3. Quando substituído por 1, vai ficar menos, porque vem desse menos aqui, 1 mais 3. Então, isso aqui vai ficar igual, menos e menos, mais 1 mais 3. E embaixo vai ficar menos 1 mais 3, 2. Então, de um lado, nós temos o y igual a 4, quando substituído por menos 1, o x. E por outro, a gente tem que o y é 2, quando substituído por 1 no x. Então, esses pontos que o A e o B, nós já temos a coordenada deles. E agora ficou fácil para você calcular a área desse triângulo. Lembrando que a área do triângulo foi ensinado na aula do professor Júlio. Basta a gente pegar o módulo do determinante dividido por 2, que a gente vai determinar a área. Que determinante é esse? É aquele determinante, vamos fazer aqui no cantinho aqui, é aquele determinante onde a gente coloca o x, o y e completa com 1 de todos os 3 pontos. Então, a gente tem menos 1, 4, 1, que é o ponto A. A gente tem 1, 2 e 1, que é o ponto B. E a gente tem o do centro. O do centro, que é menos 2 para x, 1 para y e completa com 1. Já vou resolver esse determinante direto, você resolva da melhor forma possível. E a sua resposta é menos 8. Logo, a área do triângulo que nós queremos determinar é o módulo do determinante dividido por 2.
o módulo de menos 8 é 8. E 8 dividido por 2 é 4. E assim finaliza o nosso exercício. Bons estudos e se cuidem!